Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina. Na última unidade nós iniciamos o nosso assunto sobre a reatividade dos compostos carbonílicos, falamos lá das reações de adição ao aldeído de cetonas e agora nós iniciamos o nosso assunto, continuamos falando sobre sistemas carbonílicos, mas iniciamos a falar sobre a reatividade dos ácidos carboxílicos e também dos seus derivados. Leitura complementar para a aula, capítulo 17 do Paula Bruce e capítulo 19 do Peter Bohrhardt. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer, pessoal, é que não existe diferença de reatividade, tá? De comportamento de uma carbonila de uma aldeído de uma cetona e de um ácido carboxílico ou de qualquer um de seus derivados, tá? Essas carbonilas continuam sendo formadas por ligações duplas, né, carbono-oxigênio, e continuar existindo aquele momento de polo, né, baseado na diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono, o que vai gerar no carbono uma densidade de carga positiva, gerando ali um centro eletrofílico, tá, que pode receber um ataque nucleofílico. A carbonila vai receber uma adição nucleofílica e também, de forma muito semelhante aos aldeídos de cetonas, vai passar por um intermediário tetraédrico. Lembra que lá, quando a gente adicionava um aldeído e uma cetona, nós formávamos um produto com carbono de configuração sp3, ou seja, um carbono tetraédrico. Aqui, nos ácidos carboxílicos e nos seus derivados, nós temos uma situação um pouquinho diferente, tá? Aqui nos ácidos carboxílicos, né, o que a gente vai ter é uma hidroxila, tá? Essa hidroxila aqui, ligada ao sistema carbonílico, que em determinadas condições, tá? Dependendo aí do meio reacional, nós podemos transformar essa hidroxila, bem como nós estudamos semestre passado nas eliminações, vimos um pouquinho ali nas reações de adição, né? Quando nós temos uma hidroxila de um álcool e ela é protonada para formar um oxônio, que pode sair como água, né? Pode sair ali como um grupo de saída. A mesma coisa vai acontecer aqui. Dependendo do meio, a gente pode formar um bom grupo de saída com essa hidroxila e também nos outros derivados dos ácidos carboxílicos. Como a gente vai ter essa etapa de saída, né? Essa etapa de eliminação para restituir o sistema carbonílico, o mecanismo não trata-se de um mecanismo de adição, mas sim de um mecanismo de adição-eliminação. Por quê? A gente tem uma primeira etapa de adição do nucleófilo, tá? Vai formar um intermediário tetraédrico e nós vamos ter uma segunda etapa de eliminação para restituir o sistema carbonílico, agora ligado com um grupo que é originado ali do nucleófilo, tá? Que vai atacar aquele sistema. Os derivados dos ácidos são outras espécies que também podem sofrer a mesma reação. Aqui tem grupos ali ligados ao sistema carbonílico que na etapa de adição podem ser eliminados da molécula. Que derivados são esses? O primeiro deles e mais reativo vai ser o cloreto de ácido, tá? Então aqui pensando na hidroxila nós teríamos um cloro, nós vamos ter os ésteres, tá? Vão funcionar muito bem também. Nós vamos ter os anidridos, então perceba que o anidrido nós temos uma carbonila, que é a nossa carbonila onde nós vamos considerar o ataque nucleofílico, e ligada a essa carbonila, um derivado de um carboxilato. Ó. A gente pode pensar nesse carboxilato sendo originado de um ácido carboxílico, por exemplo. Né? Pode pensar ele sendo como um ácido carboxílico desprotonado. Né? E aí nós temos essa unidade aqui, que vai ser o anidrido, que a gente pode pensar em duas carbonilas ligadas por um oxigênio. Tá? Esse oxigênio ali ligando as duas carbonilas, fazendo as duas ligações sigmas. E também as aminas. Tá? Pensando aqui na mesma posição, nós temos um grupo derivado de um nitrogênio fazendo três ligações. Né? Pode ser uma amida primária, né? Nesse caso, pode ser uma amida secundária e também uma amida terciária, certo? Então, esses aqui são os derivados dos ácidos carboxílicos que podem sofrer esse mecanismo de adição e eliminação e nas próximas aulas a gente vai estudar cada uma dessas espécies sofrendo esse tipo de mecanismo. Bom, o mecanismo de adição e eliminação, a gente pode estabelecer aí um mecanismo geral que vai funcionar para a maioria, né, para a grande maioria dos compostos, dos derivados dos ácidos carboxílicos e também para os ácidos. Como que ele funciona? Aquele esquema, né? Nós temos lá o sistema carbonílico e o nucleófilo. Esse nucleófilo vai atacar o sistema carbonílico e vai formar para nós o quê? Um carbono tetraédrico, né? Um carbono de configuração sp3. Qual que é a diferença aqui? Que nós vamos ter um grupo de saída, aqui representado por um L, né? E aí, a partir do movimento dos elétrons aqui do oxigênio, ó, esse grupo de saída
sai da molécula e a gente restitui a carbonila e agora tem um nucleófilo ligado no sistema carbonílico, tá? Então tá lá, mecanismo de adição, né? Então, o nucleófilo vai se adicionar a carbonila e aqui eliminação, nós vamos ter o grupo de saída sendo eliminado desse sistema. E aí o intermediário tetraédrico é como se fosse o produto, né, das reações de adição a aldeídos cetonas que nós vimos na unidade passada, certo? O que vai permitir, o que vai fazer com que essa eliminação ocorra é justamente a presença de um grupo de saída, e o mecanismo pode ocorrer tanto em meio ácido como em meio básico, e a gente vai ver as peculiaridades de cada um desses mecanismos a seguir. O mecanismo de adição e eliminação em meio ácido, tá? Ele vai iniciar, lembra, né, pessoal? Como que a gente deixa uma carbonila mais reativa? A gente protona ela a partir do oxigênio, né? Então, em meio ácido, a gente vai aumentar a eletrofilicidade da carbonila através de uma protonação do oxigênio, né? Então, um par de elétron não ligante ataca um próton, né, uma espécie ácida que a gente vai usar no meio, e forma esse íon oxônio, né, o oxigênio fazendo 3 ligações, que vai gerar uma deficiência de carga no oxigênio. Gerando uma deficiência de carga, a gente aumenta o momento de polo em direção ao oxigênio para suprir essa carga, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono e, consequentemente, eu deixo esse carbono mais eletrofílico, né? Eu aumento a reatividade dele. Então, em meio ácido, a primeira etapa que a gente vai ter é essa ativação da carbonila, né? Então, vai ter essa etapa, nós vamos formar lá o nosso oxônio, a carbonila protonada, e o nucleófilo vai atacar, vai formar para nós um intermediário tetraédrico, certo? Uma base, obviamente, quando esse nucleófilo atacar, como o meu meio está ácido, provavelmente ele vai estar protonado, tá? Então, quando ele atacar, ele vai ficar com um próton ali ligado que vem dele, né, da espécie neutra desse nucleófilo, vai provavelmente gerar uma carga positiva no nucleófilo, e uma base retira esse próton, esse hidrogênio como próton, e reestabelece a carga no nucleófilo, tá? Provavelmente vai haver em alguns mecanismos vai haver uma protonação do grupo de saída, quando isso for necessário, como nós vimos ali, quando, por exemplo, for um ácido, né? Imagina que a gente estivesse fazendo uma adição num ácido carboxílico. Isso aqui, esse LH aqui, seria OH, que é do ácido, né? Sofrendo mais uma protonação. E aí nós teríamos um oxônio formando um bom grupo de saída para ser eliminado como água. Tá? E é isso que acontece. Pares de elétrons fluem, elimina o grupo de saída. Como a gente está em meio ácido, vai ter lá no final a nossa espécie protonada, mas ela sofre uma desprotonação, a carbonila sofre uma desprotonação, libera esse ácido por meio para iniciar outra reação, né? Ativar outro sistema carbonílico, e nós formamos o produto de adição e eliminação. Percebam lá que a gente tem um nucleófilo e não mais o grupo de saída. Tá? O grupo de saída saiu aqui no meio da reação. Certo, pessoal? Bom, como que essa reação vai se dar em meio básico? Né? Lembra, em meio ácido, na grande maioria das vezes, nós vamos ativar o sistema carbonílico, protonar o oxigênio da carbonila. Em meio básico, nós vamos deixar o nucleófilo mais forte. Nunca se esqueçam que a força de um nucleófilo está geralmente ligada com a carga desse nucleófilo. Então, se nós temos nucleófilos neutros, né? Um exemplo clássico aqui, água. Né? A água neutra, ela vai ser nucleofílica por um par de elétrons não ligantes. Tá? Mas se a gente desprotona essa água e utiliza o hidróxido, o íon hidróxido, ele tem um par de elétrons ali que já está excedente sobre aquele oxigênio e é extremamente reativo. Tá? Então, sempre que nós tivermos espécies carregadas como nucleófilos, elas vão ser mais fortes, né? Vão reagir mais rapidamente do que a espécie correspondente na forma neutra. No caso aqui, o íon hidroxila e a água é um bom exemplo. Então, no meio básico, qual vai ser a primeira etapa da reação? Formar um nucleófilo forte, né? Um nucleófilo carregado, desprotonando esse nucleófilo, que em geral ali vai estar ligado com um próton, certo? Acontecendo isso, a gente forma um bom nucleófilo, esse nucleófilo vai atacar o sistema carbonílico sem esse sistema estar ativado, certo? Porque agora aqui o nucleófilo tem força suficiente para fazer isso, passa por um intermediário tetraédrico, certo? Como o meu meio não tá ácido, eu não vou precisar ter essa protonação do grupo de saída que nós vimos anteriormente, tá? Então não vai precisar acontecer. Ele pode sair de forma carregada, né, o grupo de saída. Pares de elétrons ali excedentes, né, que migraram para o oxigênio, agora retornam para o carbono e eliminam, formando o produto de adição e eliminação. Tá ali, ó, nucleófilo e
o grupo de saída no material de partida foi eliminado da molécula, certo? Como o meu meio está básico, esse grupo de saída que saiu, ó, provavelmente ele vai desprotonar essa base protonada aqui do início, ó. Então a gente tem uma espécie básica que desprotona o nucleófilo e fica lá com aquele próton. Então, no final da reação, provavelmente a gente vai ter um balanço dessas espécies, né? O grupo de saída que saiu carregado, ó, desprotona a base protonada, libera a espécie que eu preciso para acelerar essa reação desprotonando a espécie nucleofílica para gerar um bom nucleófilo carregado, certo? Então, tem uma pequena diferença aí entre meio ácido e meio básico. O que precisa estar bem claro para vocês não podem esquecer, é que no meio ácido eu estou preocupado em ativar o sistema carbonílico, tá? Vou protonar o oxigênio, vou deixar o carbono ali da carbonila mais eletrofílico e vou aumentar a facilidade para essa reação acontecer. No meio básico, eu vou aumentar a força do nucleófilo, tá? Porque eu vou desprotonar o nucleófilo, vou formar um nucleófilo carregado que vai ser mais reativo, vai ser mais forte e vai reagir mais facilmente com o sistema carbonílico. Bom, a reatividade dos derivados carboxílicos ela está ligada diretamente com a estabilidade do grupo de saída. A gente está falando de estabilidade do grupo de saída desde o início da disciplina passada, né? Desde que a gente viu lá a questão de ácido e base conjugada, né? A força do ácido está relacionada com a força de uma base conjugada, e depois isso apareceu nas reações de substituição e eliminação, e aparece aqui de novo. A lógica da coisa é sempre a mesma. Quanto mais fraca for a base, né? Porque o grupo de saída ele vai sair como uma espécie rica em elétrons, né? Porque ele precisa, como entrou um nucleófilo que é rico em elétrons, o grupo de saída também precisa sair rico em elétrons para estabilizar ali o produto que a gente vai ter no final da reação. Então, a reatividade desse eletrófilo do sistema carbonílico está ligado com a facilidade do grupo de saída sair com elétrons, tá? E essa facilidade está ligada com a força da base que está saindo, né? A força daquele grupo de saída saindo como uma base rica em elétrons. Então, quanto mais fraca for essa base, mais estável ela será e, consequentemente, o sistema carbonílico, o derivado do ácido carboxílico, vai ser mais reativo. A gente pode ver esses exemplos na prática. Então, o derivado mais reativo de todos que nós temos é o cloreto de ácido, tá? Então, imagina esse cloreto de ácido sofrendo uma hidrólise com água, obviamente, né? E o grupo de saída aqui, que vai acabar no final da reação, é um íon cloreto. Tá? Vamos pensar num íon cloreto saindo, levando os dois elétrons. No caso do anidrido, que é o derivado do ácido carboxílico, que tem uma reatividade muito alta também, é menor que o cloreto, mas também é muito alta. Se a gente pensar nessa quebra aqui, ó, o grupo de saída vai sair um íon carboxilato, certo? Pensando no éster, o grupo de saída aqui para nós vai ser um íon alcoxila, né? Vamos pensar na quebra dessa ligação. Não vamos considerar que o meio está ácido ou básico, tá? Só vamos pensar na base que seria eliminada num processo de adição e eliminação. E aqui na amida, isso nos daria um íon amideto, tá? H2 menos. E aí é o derivado menos reativo que a gente tem, certo? Bom, obviamente, né? Se a gente pensar na estabilidade dessas espécies, o cloro é o mais estável. Por quê? O cloro é um halogênio, tá? Ele é um halogênio, o cloro já está no terceiro período da tabela periódica, ele já tem um volume um pouquinho maior, e ele consegue estabilizar muito bem essa carga negativa, certo? Então, pelo fato dele conseguir estabilizar muito bem, ele não tem uma tendência de ser reativo, de ser uma base forte ou um nucleófilo forte e fazer essa reação voltar, tá bom? Mais ou menos como a gente viu em algumas reações lá no semestre passado. O íon carboxilato também é uma base muito fraca, tá? Que estabiliza muito bem essa carga negativa. Por quê? Aqui a gente tem um sistema de ressonância. Então, essa carga ela pode entrar em ressonância com outro oxigênio, né? E ficar um sistema de ressonância entre esses dois oxigênios e o átomo de carbono da carbonila, e isso estabiliza a base conjugada, tá? Então, por essa razão, esses dois aqui são os mais fracos e, consequentemente, vai nos dar os derivados mais reativos, certo? Muito mais reativos do que o éster e a amida, tá? No éster, se a gente pensar no íon alcóxido e também na amida no íon amideto, são duas bases extremamente fortes, né? Obviamente, o amideto é o mais forte de todos
E por isso vai nos dar o derivado do ácido carboxílico, a amida, menos reativa. Por quê? Para eu reagir isso aqui, sofrendo um mecanismo de adição e eliminação, eu preciso liberar um amideto como grupo de saída, e o amideto é muito, mas muito forte, é uma base muito forte, é muito reativo. Então não existe tendência de perder esse amideto como um grupo de saída. Tá? Não é fácil que isso aconteça. Consequentemente, não vai ser fácil fazer uma reação de adição e eliminação em amidas. E o mesmo para os ésteres. E aqui na classe dos ésteres, como eu vou liberar um íon alcóxido, vai entrar também os próprios ácidos carboxílicos, né? Que também a gente pode pensar que um ácido carboxílico vai ter que liberar aqui, ó, um íon hidróxido, também muito forte, muito reativo, uma base muito forte. Isso não vai acontecer de forma tão fácil. A gente pode pensar também isso em termos de pKa, né? Se a gente pegar o pKa dessas espécies aqui protonadas, que seria um álcool e também a água, a gente vai ter aqui um pKa em torno de 16, tá? E se a gente pegar o pKa da amônia, que seria o amideto protonado, um pKa em torno de 35, mais ou menos, tá? Então, percebam, a acidez da amônia é muito baixa, tá? A amônia não tem a tendência de perder um próton, justamente porque vai formar um íon amideto, que é uma base extremamente forte. E aqui a gente também tem essa relação no pKa do álcool e da água, tá? Um pKa alto também, 16, não tem tendência de perder esse próton, não perde esse próton facilmente para formar os respectivos íons, certo? Quando a gente passa aqui para esse derivado carboxilato, a espécie protonada correspondente aqui seria um ácido carboxílico, tá? E isso aqui tem um pKa em torno de 5. Então já tem uma acidez muito maior, já tem uma tendência de perder um próton para formar uma base conjugada que é estável. E o HCl, o ácido clorídrico, né, que seria o correspondente do cloreto protonado, vai ter um pKa na ordem de, se eu não me engano, aqui é 7, é menos 7, tá? É um pKa já negativo, extremamente ácido, muito ácido. Isso mostra que tem uma tendência muito grande de perder um próton para formar um íon cloreto, que é uma espécie extremamente estável. Então a gente consegue relacionar a força, né, dessas bases conjugadas liberadas também pelo pKa das suas correspondentes espécies protonadas, neutras, né? Também nos explicando a reatividade de cada um desses derivados dos ácidos carboxílicos. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, uma breve introdução. A gente viu aqui alguns derivados, viu como que os mecanismos vão ser, né, os mecanismos de adição e eliminação, algumas questões de estabilidade, e nas próximas aulas a gente vai estudar cada um desses derivados, né, o cloreto, o anidrito, os ésteres, as amidas e os ácidos, e eles sofrendo algumas reações e o que eles podem, como eles são formados e aquilo que eles podem, com quem eles podem reagir para formar determinados produtos, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos no nosso próximo encontro e um forte abraço a todos.